Graça e paz, boa noite. Que Deus abençoe ricamente você, sua família, família que ficou em casa, familiares distantes, né? E aí, você que está nos acompanhando no Facebook, tudo bem com vocês? Como é que está a sua família, o relacionamento? Meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Graça e paz. Em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém, aqui no bairro São Cristóvão, cidade de Olho de Moura, nós queremos abraçar a todos vocês. Que esse abraço chegue também a toda a sua família. A nossa oração, o nosso desejo, os nossos votos é que a felicidade habite no seu lar através do amor de Jesus. Se você mora na região de Olho de Moura, venha nos fazer uma visita, né? Nós temos cultos aos domingos, 19h30. Quarta-feira é um culto poderoso, que é o nosso culto de oração, de agradecimento a Deus. Quarta-feira, 7h30 da noite. E no sábado nós temos 2 horários para você participar. Escola Sabatina começa às 9 horas em ponto e depois nós temos o nosso culto divino. Você é muito bem-vindo em nossa igreja. Se você mora em outra cidade, procure uma igreja adventista do Sétimo Dia mais perto de você. E você que está nos acompanhando aí nos nossos canais, né, eu quero agradecer e quero pedir também para que você deixe aí também o seu like, faça aí o seu comentário de onde é que você está assistindo esse vídeo, né? Se você não me conhece, eu sou Vanderlei Francisco. Se você me conhece, Vanderlei Francisco também, sempre comigo minha esposa, a dona Vilma. Você já aprendeu, né? Comigo, ó, em minhas mãos, a amiga, velha, companheira, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a Santa Palavra de Deus. Tema de hoje, um pastor batista, pastor Eufani Lolasco Rodrigues. Ele tem uma série publicada também nas redes sociais, e eu trago essa mensagem adaptada para a gente aplicar em nosso lar. Hoje eu vou falar como diretor, né, de família e lar e família, e também como ancião dessa igreja. E para você que é da minha família, eu vou falar na autoridade de pai, na autoridade de sogro. Eu disse já lá no início dessa série de sermão sobre família, que seria a série ou o sermão mais difícil de pregar. Porque família todos nós temos, né? Então eu estou trazendo um tema que eu estou falando diretamente com os meus consanguíneos, com os meus familiares, principalmente os meus filhos e filhas, genros e noras, né? E eu espero que tenha feito algum efeito até aqui, um efeito positivo. E se você não tem força para colocar em prática, busque ajuda ao Espírito Santo. Ele está à nossa disposição. Desse tema família, hoje, nós vamos refletir no Salmo 122. Abra sua Bíblia no Salmo 122. O Salmo 122 ele é chamado Salmo de Romaria. É um salmo em que aquelas famílias iam cantando, né, quando saía da localidade em que morava, indo para Jerusalém. Alguns moravam realmente longe e não tinha transporte a combustível, né? Nem avião, nem alguns à base de navegação, mas a gente sabe que esse percurso era feito a pé. Base de romaria, grupos de famílias, várias famílias se reuniam, iam parando e cantando no caminho até chegar ali em Jerusalém para fazer a sua adoração, Salmo 122. Por isso eu quero convidar você com a sua Bíblia aberta, você que está em casa aí com o seu dispositivo eletrônico também, com a Bíblia, né? Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, em sua presença nós pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas, e lhe agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estudar a sua santa palavra. Que o seu Santo Espírito fale conosco, fale em nossa mente, fale em nosso coração, que nos ajude, meu Pai. Nós queremos que essa família que o Senhor criou, essa família que o Senhor nos deu para cuidar, que essa família ela possa estar junto nesta caminhada, refletindo nessa mensagem e transformando aquela família do jeito que o Senhor gostaria que fosse, que lhe agradasse. Querido Deus, nos ajude a ajudar a nossa família, nos ajude a salvar a nossa família. Nós te pedimos uma bênção agora, em nome de Jesus. Amém. Salmo 122. Agora eu quero fazer 2 aplicações. Eu quero aplicar para a igreja, porque ir para Jerusalém, ir para o templo em Jerusalém, para adorar, para levar a sua oferta, para levar uma criança ali, né,
para receber a bênção era ir à igreja. Era ir à igreja. Mas por que nós estamos comparando a igreja ao nosso lar? Porque o nosso lar, ele é uma extensão da igreja, ou a igreja é uma extensão do nosso lar. Nós não podemos ser uma pessoa na igreja e outra pessoa em casa. Não podemos. Eu não posso reservar um lugar especial para Deus na igreja e trancar as portas da minha casa para Deus. Deus, ele é o cabeça da igreja, mas Deus também tem que ser o cabeça da minha família. Ele tem que estar em primeiro lugar. E a pergunta que fica na nossa mente é: que lugar nós estamos dando para Deus em nosso lar? Qual a importância, a relevância que tem o nome de Deus para a sua família? Salmo 122, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E um dia eu quero pregar só sobre esse salmo, tá? Numa outra expectativa. Verso 2: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Por ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. E finaliza verso 9, por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Você que está em casa aí pode dizer amém, glória a Deus. Minhas irmãs e irmãos, você que está em casa, meus queridos amigos, esse lindo salmo, ele fala da casa de Deus, mas também pode ser aplicado às nossas casas. Quando? Quando fazemos da nossa casa parte da casa do Senhor. O povo de Deus entendia assim. Eles entendiam, ao aspirar por Jerusalém, eles desejavam estar no santuário, estar no templo. Por isso faziam suas peregrinações em longas jornadas até Jerusalém, sempre levando consigo a lembrança do lugar sagrado para os seus lares. Convido você a recapitular esse salmo pensando que Jerusalém é a sua casa. E lá está a casa de Deus. Você entendeu, você que está em casa? Vamos recapitular o Salmo 122, imaginando que Jerusalém é a sua casa, que a sua casa é a casa de Deus. Assim fazia o profeta Daniel, né? Ele estava bem longe, lá em Babilônia, mas em seu quarto ele abria a janela para o lado de Jerusalém, desejando estar na casa do Senhor e fazendo ali da sua casa um lugar da presença de Deus. Daniel 6:10. Eu pergunto, a sua casa é a casa de Deus? Você que está nos acompanhando no YouTube, no Facebook, a sua casa é a casa de Deus? E eu vou repetir, a sua casa é a casa de Deus? Refletindo aqui no Salmo 122, vamos entender algumas atitudes para fazer de nossos lares parte da casa de Deus. Talvez até aqui a sua casa não tenha sido parte da casa de Deus, porque você nunca ouviu essa mensagem. Mas a partir de agora, Deus vai colocar no teu coração o desejo, através do Espírito Santo, o desejo que sua casa seja casa de Deus. O verso 1 fala de alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? O primeiro sentimento de quem chegava a Jerusalém era de alegria intensa. Da mesma forma, quando retornava ao lar vindo da viagem,
era motivo de grande festa. A alegria, irmãos, é uma marca da presença de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22. A alegria é fruto do Espírito Santo. Nossas famílias, elas precisam de alegria, porque quem é alegre é fortalecido. Neemias capítulo 8, verso 10. Uma família entristecida, ela se torna uma família frágil. Se você quiser que a sua casa seja parte da casa de Deus, procure ser alegre com seus familiares. Está sendo alegre com a sua família? Está transmitindo para eles essa alegria? Ministre bênção sobre as suas vidas. Querido papai, querida mamãe, esse é o nosso papel, ministrar bênção em nossa casa, alegria. E você pode utilizar ferramentas, né? Música, louvor, adoração, são formas de alegrar o ambiente da casa. Orar diante dos filhos, agradecendo a Deus pelo alimento, pelo dia, pela saúde, pelas conquistas, pelas batalhas. Alegria no Senhor. Mas acima de tudo é preciso estar alegre com os entes queridos. Nós temos que estar alegres com os entes queridos. Com rigor e aquela exigência, não é possível trazer a presença de Deus para o lar. Esse rigor, essa exigência, essa cara fechada, esse jeito marrento, afasta as pessoas. E afasta as pessoas que você não gostaria que afastasse. Leve alegria para sua casa. Estou pedindo essa bênção agora para Deus. Que o Espírito Santo te ajude a levar alegria para a sua casa. Amém? O verso 2 diz assim: parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Quando os caminhantes iam para a cidade santa, logo que eles avistavam Jerusalém, eles paravam admirados com a sua grandeza, com a sua formosura. Antes de entrar, eles meditavam em seus pecados, eles pediam perdão ao Senhor, levavam seus sacrifícios para o templo. Este era um sentimento de temor a Deus, respeito profundo, que nos faz refletir sobre a nossa vida na presença de Deus. Não podemos entrar em Jerusalém de qualquer forma. Irmãos, irmãs, é preciso reconhecer os erros. E ao reconhecer os erros, procurar a mudança. Agora, nós só mudamos quando nós aceitamos que nós estamos errados. Nem sempre estamos certos. Não estamos certos o tempo todo. Se você quer fazer de sua casa uma casa para Deus, você deve saber que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Salmo 111, verso 10 diz isso, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu convido a minha igreja, eu convido você que está em casa, pense em sua vida. Reflita em sua vida, suas atitudes. Estão corretas as suas atitudes? Não há nenhuma atitude que precisa ser mudada. Reflita, verifique se as suas atitudes, se as coisas que vocês estão fazendo estão baseadas no temor de Deus. Reflita se você está fazendo alguma coisa errada em sua casa. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, se Deus está mandando esse recado para você hoje, é como nós temos aprendido na lição, né? Ele está perguntando: ei, onde é que você está? Se Deus vai morar em sua casa, então você deverá temer ao Senhor. Se Deus vai morar em sua casa, você deve respeitar o Senhor. Se Deus vai morar em sua casa, você deve adequar a sua casa para o Senhor. Amém? Tem muita gente querendo que Deus habite na sua casa da boca para fora.
A sua casa talvez não esteja preparada para ser a habitação de Deus. Que tal começar agora? Peça ajuda do Espírito Santo. Busque temer a Deus em sua casa. Prepare a sua casa, a começar pela sua vida, para ser morada de Deus. Terceiro verso, ele fala de firmeza. Jerusalém, que está construída como uma cidade compacta ou compactada. A arquitetura da cidade santa era inigualável. O visitante ficava espantado com a grandeza, a beleza. Passava a maior parte do tempo olhando para os muros, para as edificações. Esta imagem ficava fixa na memória de todos que por ali passavam como uma cidade inabalável. Salmo 125, verso 1. Cidade inabalável. A nossa casa, como casa de Deus, deve ser um lugar seguro, irmãos. Deve ser um lugar firme. Não podemos deixar o nosso lar desprotegido. Marcos, capítulo 3, verso 7, né? Devemos estar sempre firmando nossas famílias na fé. Mateus, capítulo 7, 23 a 27 diz: Deus não se agrada de inconstância. Tiago, capítulo 1, verso 8. Firmeza. Nossas famílias precisam de persistência, precisam de firmeza. Infelizmente, nos últimos tempos, os relacionamentos estão sendo considerados quase que descartáveis, né? As famílias se formam de maneira precipitada e dura muito pouco tempo. O propósito de Deus para a família é permanente. Procure firmar a sua família, mas firmar a sua família na presença de Deus. Construa nessa preparação. Eu não estou pedindo para você derrubar a sua casa e construir de novo, não. Mas entregue ela nas mãos do construtor, que é Deus. E Ele vai te orientar a construir sobre a rocha, que é Jesus. Construa a sua casa com firmeza na rocha, que é Jesus. E ela será uma casa inabalável, firme. O verso 4 fala de gratidão. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Para quê? Para renderem graças ao nome do Senhor. Amém? A motivação dos visitantes de Jerusalém era de agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Muitos cumpriam os votos de ir à cidade santa, render graças por vitórias alcançadas. Bebês eram levados para serem apresentados ao Senhor no templo. Lucas registra isso, né? O próprio Jesus foi apresentado no templo. Ofertas voluntárias eram entregues no santuário como forma de gratidão. As peregrinações, como diz o texto acima, e eu acabei de ler, eram feitas em grupos de famílias chamadas de tribos que caminhavam pertinho ali uma da outra. O ambiente de gratidão mantinham todos unidos. A ingratidão tem destruído muitas famílias. A ingratidão tem destruído muitas famílias. Pessoas que se esquecem das lutas que passaram juntas. Pessoas que se esquecem das vitórias alcançadas juntas. Pessoas que se esquecem dos favores recebidos uns dos outros. Ingratos. Memória seletiva. Mesmo em tempos difíceis, devemos ser gratos a Deus por tudo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Expresse gratidão para a sua família. Você, marido, quando levanta o café da manhã, já está na mesa, né? Ou a esposa levanta, o marido já fez o café. Muito obrigado. O almoço, muito obrigado. A janta, muito obrigado. O acordar do lado, muito obrigado. Que bom que você está aqui. Agradeça. Lembra de agradecer as pessoas do passado de sua vida. Lembra de agradecer aquelas pessoas que te ajudaram lá no comecinho da sua vida. Quando você era criança. Quando você era jovem. Lembra de agradecer, dá tempo. Você tem aí a internet, né? O telefone. Principalmente os da família. Estou falando aí, talvez para netos, netas, que podem agradecer o vovô, a vovó, né?
Filhos que podem agradecer o papai e a mamãe, mãe e pai que podem agradecer os filhos, parentes, pessoas que te ajudaram. Talvez tenha alguém esperando que você diga muito obrigado pelo que você fez comigo. A ingratidão é um problema, mas a gratidão, ela refrigera a alma. Expresse mais gratidão em sua família. No verso 5 ele fala de autoridade. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Além do templo, na cidade de Jerusalém também abrigava ali o palácio real, onde o rei descendente de Davi governava. O trono de Israel e do povo de Deus estava em Jerusalém, mas a cidade também era conhecida por ser o lugar do seu trono, o trono de Deus, representado pelo templo, diz Isaías, capítulo 6, verso 1. Esses tronos do rei e de Deus significavam autoridade, irmãos. A presença de Deus conferia esse poder ao rei que estava em Jerusalém. A promessa de Deus em manter um descendente de Davi no trono de Jerusalém era a garantia da presença de Deus em Israel. 1 Reis capítulo 9, verso 5. Se você quer que a sua casa seja também a casa de Deus, eu pergunto, a quem você entregou o domínio da sua casa? Você deve perder o medo. Tem muita gente que não entrega o domínio da casa, a chave da casa, o governo da casa nas mãos de Deus, por medo. E sabe por que você tem medo? Porque você não conhece a Deus. Se você conhecesse o amor de Deus por você, o que Ele fez e o que Ele é capaz de fazer por você, você entregaria não só a sua casa, mas entregaria também a sua vida. Se você quer que a sua casa seja casa de Deus, deve entregar o domínio total do seu lar ao Senhor. Perca o medo. Deus não quer ser um visitante qualquer em sua casa. Ele não quer passar de vez em quando para tomar um café. Ele deve ser o Senhor de tudo, Ele tem que ser o dono de tudo. E você o mordomo, o gerente que vai gerenciar para Ele. Quando Deus está no trono de nossas famílias, tudo muda. E eu sou testemunha viva disso. Eu sei do que estou falando. Entregar o trono a Deus significa submissão a Deus, significa obediência restrita a Deus. Perca o medo. Perca o medo. Entregue o trono de sua casa nas mãos de Deus. Deixe Ele ser o Rei, deixe Ele ser o Senhor. Amém? Muito bem, pessoal. A gente estava gravando para transmitir para vocês, aqui no YouTube e também no Facebook, e aí simplesmente o microfone parou de funcionar na igreja. Aí na hora que eu fui postar o vídeo, eu vi que não estava funcionando mais o microfone. Mas nós vamos dar continuidade. Estou aqui em casa, estou aqui no estúdio, peguei o telefone e vou gravar, porque é importante demais essa mensagem. Quando Deus envia uma mensagem importante, acontece dessas coisas. O inimigo ele tenta impedir que a mensagem chegue até você. Mas se Deus não desiste de você, nós também não desistimos de você. Um outro ponto que nós temos que analisar aqui é o verso 6, ele fala de paz. Versos 6 e 7 ele diz: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, o maior sentimento dos visitantes de Jerusalém era de segurança, era de paz. Era como se o céu descesse à terra e tudo estivesse em perfeita harmonia. Isto era uma consequência do domínio divino sobre o seu povo. Se Deus for o rei, haverá paz. É por isso que no verso anterior nós falamos que se você entregar o trono da sua casa, a chave de sua casa nas mãos de Deus e permitir que Ele governe, haverá paz em sua casa. Dessa forma, subiam para a cidade desejando que tudo estivesse em paz e também retornavam para suas casas pedindo a Deus que os guardasse na viagem e que tudo estivesse bem em seus lares. O texto nos diz que devemos orar por paz em Jerusalém. Está escrito aí no verso 6. Você tem orado pela paz em sua casa? Quanto tempo você tem orado a Deus pedindo paz em sua casa?
Se no mundo tudo está perdido, irmãos, dentro de nossas casas deve haver paz. Então devemos orar pedindo ao Senhor que dentro do nosso lar, dentro dos nossos muros, reine a paz. Se você quiser que o seu lar seja um lugar da presença de Deus, então você deve ser uma pessoa pacífica, pacificador, pessoa que faça e promova a paz. Leia Mateus capítulo 5, verso 9. Você deve ser uma pessoa que não aceita contendas, que não aceita intrigas. São obras da carne. Gálatas capítulo 5, verso 19 e 20 fala das obras da carne. E entre essas obras da carne, que vai impedir que pessoa se achegue a Deus, está a intriga, está a contenda. Procure sempre apaziguar as coisas. Ore pela paz em sua casa, ok? Amor. Os versos 8 e 9 fala de amor. Está escrito: por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti, por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Pode dizer amém aí onde quer que você esteja. Queridos, o amor a Jerusalém era tão grande que o povo nem se cansava de caminhar. Não havia distância ou dificuldade que impedisse suas idas à cidade santa. O salmista, ele pede 2 vezes por amor, mostrando que em nossas casas precisa haver amor. Aliás, o próprio Deus é amor, né? 1 João capítulo 4, verso 8 diz que o próprio Deus é amor. Então, onde não existe amor, não tem a presença do Senhor. Onde não existe amor, não tem a presença de Deus. Quem ama procura sempre o bem do próximo. Está lá Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 4, né? Aliás, do verso 4 até o verso 8, né? Quem ama sempre quer o bem do outro, o bem do próximo, nunca o mal. Se você ama a sua família, procure trazer a paz para a sua casa, nunca problemas. Deus ama a sua família, Deus ama você, independente dos seus defeitos e imperfeições, independente dos defeitos e imperfeições dos seus familiares. Este amor incondicional deve ser o laço de união da família e a base para a presença de Deus em o seu lar. Então, meu querido, minha querida, demonstre amor em sua família. Não tenha vergonha, demonstre esse amor para a sua família. Faça de sua casa a casa de Deus. E aqui no meu estúdio, né, eu quero concluir. A nossa casa, ela se torna a Jerusalém, ou a nossa casa, ela se torna a casa de Deus quando existe alegria, temor, firmeza, gratidão, autoridade, paz e amor. Em outras palavras, deixe Deus habitar em sua casa. Arrume a casa e entregue tudo nas mãos dele. Deixe ele ser o governador e você o mordomo, o gerente dele. Tudo pertence a ele. Ele sabe o que é melhor para você e para sua família. Perca o medo, confie e entregue tudo nas mãos de Deus. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, mais uma vez, nós agradecemos por essa mensagem tão importante. E queremos firmar contigo o compromisso de estar entregando a nossa casa em tuas mãos para que o Senhor seja o nosso governante. Que o Senhor arranque de nós esse medo. Que o Senhor estabeleça em nosso coração todos os ensinamentos que aprendemos com o salmista. Querido Deus, nos perdoe os pecados, as falhas, as fraquezas. Te peço, ó Pai, uma bênção especial sobre todos esses que estão assistindo esse vídeo agora. Abençoe todas essas famílias. Essa bênção eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pense nisso, um forte abraço e que Deus abençoe a todos vocês.